pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast e hoje eu tô aqui com a Giovana, com o Evandro, pra gente conversar sobre vendas. Como fazer com que 2024 você bata suas metas de vendas. No episódio de janeiro, o Gabriel trouxe bastante essa questão de planejamento, metas, vendas. E agora eu trouxe o time de vendas, né, uma parte do time de vendas da Ilumac para falar como que a gente vai fazer para bater as metas de vendas. O que é um CRM, como cuidar do relacionamento com o cliente, pós-venda, taxa de conversão, como que eu tenho uma previsibilidade do quanto eu vou fechar, ou quanto eu tenho que apresentar de proposta para saber quanto que eu vou fechar, enfim. Estou aqui com o Evandro, com a Giovana, para a gente falar sobre esse assunto. Sejam bem-vindos! Muito obrigada. Obrigado. Quando é bom, a gente volta, né? Eu gosto. A gente tem que voltar, né, pra prestigiar. Obrigada pelo convite de novo. É um prazer estar aqui de novo, viu? Mais uma vez, um pouquinho falando de vendas, né? Sim, esperamos ajudar e contribuir mais uma vez aí com todos, né, dentro do tempo de vendas, que é a nossa realidade todos os dias, né? Com certeza irão. Gente, no último podcast que a gente gravou, ficou aberto 2 assuntos, que é o CRM e o pós-vendas. Muito bem. Vamos começar por CRM? Vamos. O que é CRM? CRM é uma sigla aí que é Customer Relationship Management, que é nada mais que o gerenciamento de relacionamento do cliente. É uma técnica, na realidade, é uma ferramenta que vai trabalhar na gestão do relacionamento do seu cliente, né? E é muito importante assim todos entenderem que é a gestão do relacionamento, não é a gestão do resultado do seu cliente, tá? O CRM não é uma ferramenta para você controlar a venda. A venda é o resultado, você controla o processo. O que é o processo? Dentro do processo está o relacionamento com o seu cliente. Se você se relaciona bem com o seu cliente, você vai ter venda. Essa é a ideia. E como controlar esse relacionamento? É isso que essa ferramenta ela se propõe. A gente fala de ferramenta porque ela pode ser, você pode ter o auxílio da tecnologia, né, para trabalhar com CRM, mas você pode, assim, não necessariamente comprar um software de CRM. Você pode montar uma planilha, tem uma série de situações que são gratuitas e estão à disposição, são mais simples, né? E acessíveis a todos. Então, assim, o CRM é um conceito dentro da gestão de vendas, focada no relacionamento do cliente, e se você fizer isso assertivamente, você vai ter resultado, vai ter venda. Dentro do CRM, a gente faz toda essa gestão da venda, né? Exato. E aí eu consigo separar em funil de venda? Separa, exatamente. Você tem todo tipo de CRM, softwares mais complexos, softwares mais simples. Você precisa ajustar para o seu fluxo de venda. Na verdade, ele é um controle do fluxo. Então, do primeiro contato até a efetivação de uma venda. Qual é o meu ciclo? É um ciclo curto, é um ciclo longo? Então, a primeira coisa é identificar o ciclo da sua venda, o tempo que você leva entre os primeiros contatos com o cliente até a efetivação do pedido. Então, esse tempo você vai trazer para uma sequência, uma jornada, definir isso em níveis, isso é o funil. Aí, com esse funil de vendas, aí já, claro, você ter clareza das etapas para você chegar até o pedido, você vai jogar dentro dessa ferramenta que é o CRM e começar a trabalhar essa cadeia, esse fluxo, essa cadência com algumas ações em paralelo. Não é só o CRM que vai resolver a vida. Se você tiver o funil de vendas, você vai trabalhar o CRM com algumas outras ações em paralelo para ter sucesso na jornada. O funil de vendas a gente pode separar em prospecção? De forma básica seria a prospecção, ou seja, a caça, a captação de clientes. Atração dos clientes. Isso. Depois a gente pode separar para uma segunda etapa a qualificação, né, para você não perder muito tempo ou dialogar com clientes para o qual o seu produto não é uma solução, né? Então essa parte da qualificação é uma parte muito importante. Depois você pode já, dependendo, assim, exatamente, essas etapas, né? isso, essas etapas dependem muito do seu produto, mas o padrão é apresentação, depois negociação e a efetivação do negócio. Né? Eu acho que até antes da negociação a gente entra no follow-up. Sim. Que vai todo aquele acompanhamento, né? Ah, sim, o relacionamento não pode faltar, né? Vamos falar sobre cada um? Vamos falar. Beleza. CRM, então, nada mais é do que uma ferramenta, um software, uma planilha, onde você consegue fazer essa gestão do relacionamento com o seu cliente. Ponto? Exato. Isso? Ponto. Tá. Isso. A venda acaba na venda, na entrega do produto? Não tem Quando como. ela acaba?
Não tem como acabar, porque assim, pra gente que tem a venda muito técnica, a gente não pode deixar que ela acabe somente, beleza, tá aprovado o pedido, fechamos, tá aprovado, embarca. Não, depois que acaba a venda, vai lá pra expedição, a separação dos produtos, a fabricação. Depois que sai o material, a gente tem uma pessoa que cuida exatamente só para mandar o rastreamento para o cliente. Então, vai mandar rastreamento, vai acompanhar a mercadoria. Ela só acaba quando o cliente finaliza a instalação. E deu certo. Tá, mas de maneira geral, tipo, porque, por exemplo, o público que tá assistindo faz projeto. Uhum. Eles podem considerar que a partir do momento que eu aprovei o projeto e entreguei, acabou minha venda? Não, eu considero que não, porque é uma responsabilidade, eu acho que total, eu acho que próprio, nossa mesmo, não tem como você só fazer uma E venda. pronto. Porque, assim, Vai entrar o até pós-venda, tem, né? até tem, porque a pessoa que não liga, entendeu? A pessoa que só quer vender, que está preocupada só com o retorno financeiro, realmente ela vai só vender, entregar o produto e acabou. Tipo, se você tiver um problema, claro que a pessoa vai te procurar de volta para saber, tipo, como que faz, se tem um suporte, tem um pós-venda. Mas o nosso, não. A gente, na Ilomac, a gente acredita que acaba quando o cliente finaliza a instalação. Então, tem o processo de vendas, que passa no comercial, expedição, produção, e o pós-venda. Aí ela finaliza no pós-venda. pós-venda. Na Não verdade, finaliza, né? Na verdade, o pós-venda você fica ali. exato, a gente naquele brinca assim, sempre, até né? nos processos Manutenção e seletivos tudo mais. do comercial, quando vai ter algum candidato, eu sempre faço essa pergunta: quando acaba a venda para você? E eu gosto de quem consegue entregar o conceito de que ela nunca acaba. Na verdade, ela vai tem como, nascer né? um processo novo, que é o processo de pós-venda, que é uma venda com uma outra abordagem, uma outra preocupação, um outro timing. Então, assim, na realidade, só há uma renovação da preocupação que você tem com o cliente. A partir do momento que ele recebe a mercadoria, ele precisa estar satisfeito com o seu produto. E aí onde muitas empresas começam a perder a venda, né? Por acreditar que ela acaba aí. Né? Eu entreguei o produto, acaba a venda. Você vai ter uma Não venda. liga, né? Você não Sim, vai ter não uma liga. segunda venda se você não garantir que esse cliente está satisfeito com o seu equipamento, com o seu produto ou o seu serviço. E o nosso produto, Rê, a gente fabrica alarme de incêndio. Então, assim, quando você entrega uma obra, por exemplo, vai ter o projetista, fez todo o projeto do empreendimento, um prédio comercial. Tem que ter manutenção preventiva. Então, nessas manutenções, vi aqui que queimou um acionador, deu um raio, queimou a central. Então, a venda ela é recorrente. O cliente ele vai precisar de uma reposição. Aconteceu algum problema, eu quero amplificar meu sistema, quero colocar mais pontos. Vai precisar ligar para o suporte para entender como ele faz. Vai falar com a gente para ver se ele vai precisar trocar central, acrescentar dispositivos. Então, realmente, a gente tem esse ciclo, né? Vamos dizer, infinito, mas a gente se preocupa até quando o cliente instala. Então, às vezes a gente resume a venda, acabou quando vende. Não, a gente tem todo um pós por trás. Não é só vender, acabou, entendeu? Então, considerando isso, eu separei em 7 etapas. Imagino que vocês que foram no Vence vão estar muito alinhados com isso, né? O Evandro foi, não é? A ideia é a gente explicar cada uma dessas etapas, pensando justamente isso. Tipo, o projetista, ele precisa entender que ele é um vendedor e que ele tem que respeitar essas etapas. Sim. Então, trazendo para essa realidade, eu coloquei prospecção, qualificação, apresentação, follow-up, negociação, o fechamento e aí o pós-venda. Sim. Vamos falar sobre cada uma? Vamos falar. Prospecção. Bom, a prospecção foi o que a gente começou falando, né? Vai ser essa fase de captação de cliente, buscar CNPJ, se o seu público for B2B, se o seu negócio for B2B, se for B2C, pessoas para aquisição do seu equipamento ou contratação do seu serviço. E basicamente é isso, é a busca da quantidade de pessoas para a base do seu funil. Tá. Você falou 2 siglas, lembra que a gente não sabe se nosso público conhece todas as siglas. O que é B2C e o que é B2B? O B2C é negócios ao consumidor final e o B2B é negócios com negócios, seja empresa para empresas e empresa para consumidor final. Basicamente, CPF para CNPJ para CPF ou CNPJ para CNPJ. Exato. Isso. Como que eu posso fazer prospecção? Prospecção nada mais é do que eu buscar pessoas que eu possa vender. Beleza. Como que eu posso buscar? Primeiro, entendendo o seu nicho, o que você quer captar. Então, por exemplo, quando eu vou fazer a minha prospecção, eu quero, eu separo por estado, tá? Então, eu vou falar como eu faço. Eu vou lá por estado, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí eu vou colocando as obras, quem mexe com alarme de incêndio, exemplo, mexe com a parte de instalação, ele vai precisar de um produto.
Então, eu pego todas as pessoas que têm a possibilidade de trabalhar com o nosso equipamento, projetista também, porque às vezes tem a equipe de instalação, não só projeta, mas faz a instalação. Então, eu vou selecionando e vou fazendo contatos. Nem todo mundo vai atender telefone, porque hoje em dia muitos gostam do WhatsApp. Então, ou a gente faz contato pelo WhatsApp, primeiro contato para captar, e-mail, ligação, LinkedIn. Hoje tem várias ferramentas, no Instagram, que às vezes tem gente que responde por lá. Então, a gente faz a separação, a procura pelos clientes, né? E traz para dentro da empresa. E eu gosto assim, de, eu achei uma empresa, a empresa X, construtora X. Eu já gosto de procurar na internet os dados, né? Para você ter a informação, ver como ela funciona, quantos funcionários tem. Hoje no LinkedIn tem bastante gente que alimenta esse tipo de informação. Quais são os tipos de obra, se é obra mais comercial, se é residencial. E vou fazendo esses contatos, vou fazendo, né, essa captação. Você acredita que... A gente sabe que venda é relacionamento. Sim, total. Você acredita que na prospecção o relacionamento é importante? Muito. Acho que todas as etapas o relacionamento é importante. Porque imagina, uma construtora, ela não vai receber só o meu contato. Ela vai receber o contato de várias empresas querendo vender. Então, quando a pessoa ela recebe um contato, muitas vezes ela pode até ficar um pouco retraída. Tipo, nossa, mais um, querendo me vender. Setor de compras, tipo, nossa, mais um e-mail, mais isso, mais aquilo. Então, todas as vezes que eu vou ter esse primeiro contato, eu penso como eu gostaria de ser abordada, como eu gostaria de receber esse contato, e aí a gente vai trabalhando para a pessoa específica. Então, se eu descobrir, é a construtora X, aí eu vou lá, faço a pesquisa, quem é o comprador, quem pode definir essa compra, para quem que eu posso mandar minha apresentação, e aí eu vou para a pessoa falar, entendeu? Para ficar algo mais específico, E uma coisa que é fugir do importante, básico, né? no caso, a Giovana está falando sobre a prospecção ativa. Sim. E até o cliente, o possível lead, né? Que aí vamos para mais um termo em inglês, né? Sim. Na prospecção ainda você está Lead falando... nada mais é do que cliente, pessoas. Sim. Isso, pessoas. é aquela pessoa, né? Aquele público para o seu produto ou para o seu serviço, que ele ainda não é um interessado, ele não ainda está esquentado, ele não ainda tem um interesse no seu produto. Não é um cliente. Exato, Ainda, né? ele não ainda sequer é um prospect, que é uma segunda fase, já é um cliente interessado ou uma pessoa interessada no seu produto, mas ainda não está maduro o suficiente para concluir o negócio. Então, nessa primeira calma aí. fase... Vamos por partes. Vamos por partes. A gente tem... O Evandro citou o lead e o prospect. Lead é qualquer pessoas que apareçam no meu funil. Exato. Então, qualquer pessoas que chegam até mim. Prospect são pessoas que já estão com nível de consciência Exato. elevado e já pensam que precisam do que eu estou vendendo. Exato. Podemos falar assim, né? Sim, Simplificado. Tá. podemos definir dessa forma. Já tem um certo interesse ali no que a gente ela faz, tem entendeu? consciência. Mas É. o ponto que eu queria colocar, complementando o que a Giovana falou, é que essa prospecção é ativa, mas Sim. no seu público, ele precisa ter essa consciência, Renata, que assim, pode ser trabalhado com conteúdo, uma prospecção passiva, onde você gera um conteúdo, você gera uma atração de Sim. pessoas, cria uma lista de e-mail, você cria uma forma de captar que essas pessoas venham até você e deixem os seus dados. E aí, com isso, você já tem aí alguma qualificação para trabalhar a prospecção. Perfeito. E aí, a partir do momento que eu prospectei, esses leads chegaram, como que é feita a qualificação? A gente separa por cliente mesmo, assim, por tipo de negócio. Então, tem os instaladores, tem as empresas finais, né? A parte mais de construção, empreendimentos, né? E tem os clientes que fazem a parte de revenda. Então, a gente começa a entender um pouco mais os setores que o cliente está agindo, porque assim, não adianta você ter o mesmo tipo de abordagem para todo mundo. Então, na funciona, qualificação, né? tipo, esse engenheiro arquiteto, ele vai ter que entender o estilo de negócio de cada pessoa que chegou até ele. Eu diria persona. Então, Isso. assim, para o seu negócio, você precisa ter muito bem definida a persona. Qual é a persona principal? Ou seja, a prioridade dentre todos os públicos que vai girar o seu ponteiro, aquela que tem mais sinergia com o seu negócio, com o seu produto. Isso definido vai ajudar como já o primeiro filtro da sua qualificação. Então, esses vão receber uma atenção especial. Nós sabemos que o tempo é escasso do profissional que está aí no mercado, né? O que faz tudo, né? O financeiro, o vendas, o diretor que faz tudo. Então, se o tempo é escasso, ele precisa trabalhar em cima de uma base de prioridade. Então, nesse sentido, a persona ajuda muito nessa fase da qualificação. Definir, entender o seu cliente, né? Quem realmente, para quem você está falando, o tipo de abordagem, né? Tem cliente que às vezes, tipo, se ele gosta de ser tratado um pouco mais
É, tipo, mais formalidade. Tem cliente que não, que gosta um pouco de um relacionamento mais próximo. De saber que você realmente está falando com uma pessoa, não só mais um e-mail ali, né? No meio de muitos. Importante citar, gente, que persona é o cliente ideal. Tipo, a pessoa ideal que compra do que você tem. Tá, então eu fiz a prospecção. A prospecção pode ser ativa ou passiva. Então, ativa eu vou, né, de maneira ativa mesmo. Passiva é estou aqui existindo. Lá no escritório a gente usa muito as duas. O meu ativa só é tomar café com as pessoas. É só isso o ativa que eu faço. Mas, E o mas é passivo- muito legal, Nossa, eu é adoro. muito bom. E o passivo é justamente, tipo, a rede social, a revista, o escritório estar ali pela cidade, participar de alguns Sim. eventos. Um outdoor, que seja, Outdoor, né? que seja. Qualificação, então, eu peguei essa galera, separei em quadradinhos, vamos supor, né, várias caixinhas do que eu posso oferecer para cada um, para alinhar minha comunicação. Beleza, qualifiquei. Aí eu tenho que fazer a apresentação da minha empresa ou da minha proposta. O que a gente tem que cuidar nisso? Tem um erro muito comum que é importante nós colocarmos já em uma vírgula na apresentação. Se você não definiu muito bem a persona, você já vai colocar todo mundo em uma vala comum na hora da apresentação, se comunicar da mesma forma com públicos diferentes, isso tende a não funcionar. Então, se você tem públicos distintos dentro do seu produto, do seu negócio, você precisa definir muito bem essa apresentação. Você não vai mostrar o mesmo tipo de imagem, abordar com as mesmas palavras, com o mesmo texto. Então é muito importante já na fase da persona, da definição da persona, você definir a apresentação para cada persona ou para cada perfil de público que você quer atingir. Não dá para falar da mesma forma com todo mundo. E por onde você vai fazer essa apresentação? Né? Porque tem vários meios de comunicação hoje, né? A gente não tem só telefone, WhatsApp, tem vários meios. Então tem gente que não gosta de usar o WhatsApp. Por mais que hoje seja um meio muito comum, né? Hoje a maioria dos clientes preferem, mas tem cliente que gosta somente por e-mail. Então até esse tipo, porque se eu mando se ele gosta de ter tratado por e-mail, eu mando um WhatsApp, se para ele o WhatsApp é mais particular, ele não resolve questões de trabalho, acabou. Você já matou a sua chance ali de um possível contato, ou vice-versa. Então a gente pode considerar que nessa etapa da apresentação, além de eu conhecer meu cliente, também é muito importante eu ouvir e perguntar, para eu ir entendendo. Por exemplo, né, qual é a melhor maneira de eu me comunicar com você? É importante isso? É importante, porque assim, não tem como, a gente está lidando com pessoas. Então, independente se é um engenheiro, se é um instalador, se é o dono da empresa, são pessoas. Então, acho que é legal a gente saber se relacionar com eles, entender um pouquinho. Por isso que é legal essa pesquisa, não só sair ligando. Tipo, achei um contato aqui na internet, vou ligar, e na hora eu vejo o que eu falo. Isso dá. Então, eu gosto de saber a obra. Você procura lá na internet, mas você consegue achar. Então, às vezes, um esforcinho a mais te faz chegar num nível melhor. Saber com quem você está falando. Nossa, eu vi sua obra. Fulano de tal que está fazendo. É importante que a pessoa vai entender. Poxa, realmente se preparou para falar comigo. Ela sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela está fazendo, não é qualquer um que está me ligando porque eu sou uma construtora renomada, que eu vou receber um contato. Não, ela sabe quem é o gestor da obra, quem é o mestre de obras, quem é o engenheiro responsável pela obra, porque tem isso também. Cada obra tem um engenheiro, né? Depende da construtora. E é isso. Aí aqui na apresentação, então, beleza. Então eu fiz a prospecção, beleza, qualifiquei meu cliente ideal, vou apresentar uma proposta de valor para ele. Apresentei essa proposta, beleza, Giovana, vai custar R$1 milhão a nova sede da Ilumac. Oh my God. Gabriel surta. Viu, financeiro? Já a proposta já tá avisada. Nem ouve. Aí eu vou fazer o follow-up. O que é isso? Follow-up é o acompanhamento, né? Assim, provavelmente você vai precisar de vários contatos, uma recorrência de contato. Não vai ser no primeiro contato que você vai conseguir avançar da prospecção, raro, né? Já fechar o negócio. Isso raramente vai acontecer. Raramente. Então você vai precisar trabalhar num processo de vendas, que é o funil. Exatamente essa jornada. Você vai ter que trabalhar dentro dessa jornada. O follow-up é talvez ali essa fase mais extensa, onde você vai precisar falar mais vezes com o cliente, criar agendamentos para você não deixar esfriar muito esse último contato, esquentar bastante o contato, sentir o cliente, fazer essas perguntas, entender o nível de consciência que ele até aquele momento está com relação ao seu produto, ao seu negócio, ou o principal, o nível de consciência que ele tem com relação ao problema que ele tem.
Então, assim, eu brinco muito que o vendedor é um perguntador profissional, né? Eu gosto dessa característica de que o vendedor ele deve perguntar para entender se esse cliente ele gosta, por qual canal ele gosta de falar mais, como que é a agenda desse cliente. Então, realmente fazer essas perguntas, tentar entender o perfil desse cliente para você poder ser assertivo na comunicação. Você liga no final de tarde, que é justamente quando ele toma a maior parte das decisões do dia dele. Ele não vai conseguir te dar essa atenção. Então, se você marca o follow-up ou esse acompanhamento para o final do expediente no seu CRM, talvez isso seja um complicador para você conseguir o contato. Às vezes, para esse cliente, é melhor no começo do dia, que ele está chegando, ele está lendo os e-mails, ele não está recebendo ainda tanto contato. Então, essa expertise de entender a agenda do seu cliente é crucial para você ter um bom follow-up. E fazendo um pequeno complemento no que o Evandro falou, todas as vezes que eu vou conversar com um cliente, a primeira pergunta que eu falo, depois do boa tarde, você pode falar? Gente, sabe que eu uso isso pra tudo? Com todas as pessoas? Não tem Até como. se eu ligar, tipo, pra você, pra contar uma fofoca. Pode ligar. Eu pergunto, tipo assim, você pode falar? Posso. Quanto tempo você tem? Mas costume. é importante, porque assim, imagina, eu pego por mim. Quando eu vou atender uma ligação, oferecer cartão, essas coisas, né? Eu já começo a falar, às vezes eu falo, meu Deus, mas a pessoa nem sabe se eu posso falar e já começou a desinvestar. Acabou, eu nem presto atenção no que a pessoa tá falando. Então, assim, a primeira coisa, pergunta se pode conversar. E às vezes os nossos clientes eles estão no meio da obra, na escada, atendendo o telefone, porque achando que é uma coisa, aí eu ligo, já começo a falar de orçamento. Não tá nem entendendo o que eu tô falando. Já ficou com raiva. Então, uma perguntinha-chave, né? Dica, né? Pergunta se pode conversar. E essa dica é muito importante ainda na fase da apresentação. Sim, ela é crucial para isso. A apresentação que nós falamos aqui, da apresentação, de certa forma, algo que você vai receber pelo e-mail, você vai mandar algum vídeo, alguma coisa. Mas a apresentação, às vezes, é o contato. O cliente vai falar, poxa, tá, me liga aí e faz uma apresentação do seu produto. Aí você vai ter... Ou até mesmo já fechou, por exemplo, no nosso caso. Vou lá apresentar a proposta de valor já com os valores para eles. Vou lá apresentar, já tem isso. E aí vai ser a mesma situação, né? Vai ser a mesma situação. Você vai ter que, dependendo do tempo, é muito legal o que você falou. Olha, você tem 2 minutos, quanto tempo você tem? Então, tentar definir o tempo que você pode se apresentar, de repente ele fala, você tem 5 minutos. E você estava preparando seu discurso para 1 minuto, para falar igual atendente aí de venda de cartão. Blá, blá, blá. Então, você vai deixar uma série de benefícios que o seu produto ou de valores que o seu serviço entrega para trás, porque você se programou para atender o básico. E você poderia ir além. Ou então você tem um discurso muito longo para falar de todos os benefícios e características e não tem esse tempo. E a pessoa não tem nem o tempo para ouvir. Exatamente. Então você tem que dosar isso. Esse follow-up, depois que eu apresentei a proposta, existe algum tempo mínimo ou máximo que eu tenho que entrar em contato de novo para saber se o cliente vai fechar, se ele analisou e etc? Depende muito do que o cliente vai falar para você. Porque, assim, normalmente as nossas vendas, elas não têm um ciclo tão pequeno, é um ciclo um pouco mais extenso, porque a gente lida com obra, né, independente do cliente que a gente atende. Então, tem momentos que o cliente vai ligar para você com fechamento, tipo, estou pedindo uma proposta, vou fechar na semana que vem. E vai ter cliente que está fazendo uma proposta para levantamento de custo, para mostrar para o cliente dele, para ter uma base, uma noção, e vai fechar depois de 1 ano. Entendeu? Então, assim, é legal quando você vai fazer, né, a parte do CRM, preencher, alimentar o sistema com isso, é você entender. Então, por isso que as perguntas chaves, elas têm que ser feitas. O cliente, não deu retorno. Tá, mas como que está essa negociação? Tipo, não deu retorno. Tá, tudo bem, realmente não deu retorno, porque às vezes não conseguiu falar com o cliente. Mas é para esse ano, é para esse mês? Porque se você sabe que pelo menos vai ser para um mês ou para uma semana, você tem uma noção de quanto tempo que você vai agendar para fazer um novo contato. Se a pessoa fala que vai fechar daqui um ano, você vai ligar para ela na semana seguinte? Não faz sentido. Pelo contrário, a pessoa vai começar a criar tipo, uma questão de não querer nunca mais te atender. Perfeito isso que a Giovana colocou. Uma coisa que eu gosto sempre que os vendedores lá façam é assim. Um contato no dia, obviamente, fez o contato. Um contato dentro de 3 dias, né, só para reforçar quando você efetivamente não tirou uma agenda do cliente. Agora, é muito importante que você tenha essa consciência de que tirar uma agenda do cliente. O cliente... O que é tirar uma agenda do cliente? É ter uma definição de prazo para tomada de decisão. Então, poxa, se você já avançou aí para essa fase da apresentação, de alguma forma ele está interessado, senão você já qualificou, ele passou no filtro de qualificação. Você já apresentou o produto, então ele já sabe quais soluções ele tem ali à disposição, quais dores o seu produto vai tratar.
E aí é só uma questão de tomada de decisão. Então ele já começou a pensar no assunto. Então se ele já está pensando no assunto e te deu essa atenção, ele está interessado. Se ele está interessado, você está cuidando do interesse dele. Então, o vendedor, não fique assim, poxa, eu sou um cara chato. Não, você está cuidando do interesse do cliente. Então, é natural que ele te dê uma data. Então, poxa, para eu não te ligar semana que vem, eu não sei inconveniente, qual que é a melhor data para eu retornar para nós falarmos sobre a concretização desse negócio? É terça, então é terça. Não vai ligar antes ou muito depois. E esse também é um problema de não usar o CRM. Você acaba ligando depois e perde o negócio, né? E um complemento também, Rê, nesse sentido que o Evandro está falando, de ser vendedor chato. Infelizmente, a gente tem aquele costume de, vendedor é chato, vendedor é insistente. Mas a hora que você muda a mentalidade de que você não está só vendendo, seu cliente não tem que achar que ele está comprando, ele tem que comprar você primeiro. Ele tem que lidar com você primeiro. Porque se ele achar que você está ligando só para oferecer um produto, você realmente vai ser um vendedor chato. Independente do nicho do mercado que você está atendendo. Se é com roupa, se é produto, se é comida, independente. Se ele marcar você, que você vai ligar para ele só para oferecer, só para saber, como tá seu estoque, quanto que você vai comprar, não fechou por quê? Não, acabou. Nunca mais você vai vender para ele. Porque se vier um outro fornecedor tratando de uma forma diferente, perguntando nem que seja se tá chovendo na cidade dele, como que ele tá. Poxa, eu gosto bastante de seguir os meus clientes no Instagram, isso é legal para você acompanhar a venda. Não é só vender. Você tem que entender como que ele tá, se tá bem. Vai nascer o filhinho. Cara, você criar um relacionamento. A gente não tá vendendo por vender. A gente tá vendendo para pessoas e pessoas gostam de ter esse cuidado. Eu adoro quando me liga. Tipo, chegou tal coisa aqui pra mim, achei a sua cara. A pessoa me induz a querer comprar aquilo, porque sabe, gosto de rosa. Chegou uma roupa rosa na loja, ela me mandou uma mensagem, comprei. Por quê? Ela não estava me vendendo, ela estava mostrando aquele negócio que eu gosto. A vendedora dela deve bater a meta toda mesmo. Você finge que você não tá ouvindo, tá? No caso, o Gabriel tá aqui. Eu tô entendendo. Então eu vou ter que ir lá nessa loja. Falar, vamos descobrir Giovana do seu CRM, moça. Acabou. Exato. Então, eu acho super, super legal isso. Então, todo cliente que eu lidou com ele, claro, tem uns que você tem mais abertura, tem um que gosta mais de falar, se expor. Tem cliente que não, mas de entender, de conversar, de saber a vida da pessoa. Né? Acho que se torna muito mais leve, uma coisa muito mais produtiva, que você consiga, além de vender, resolver a dor dele. Tá bom, então a gente falou de prospecção, qualificação, apresentação, follow-up, vamos para negociação. O Caio Carneiro fala que negociação é um momento da venda onde eu como vendedora saio feliz e o meu cliente também tem que sair feliz, né? Os dois têm que sair... ganha-ganha, né? O ganha-ganha. Como que funciona para eu garantir que os dois saiam felizes? E não, tipo, dei um desconto, meu Deus, meu coração tá doendo. Ou meu cliente acha que ele não ganhou nenhum desconto. Tem alguma técnica para isso? Olha assim, a negociação é uma construção de várias técnicas. Esse objetivo do ganha-ganha, assim, de forma sincera, ele é muito difícil de ser alcançado, mas ele pode ser alcançado, ele tem que ser desejado na realidade, mas você precisa saber, uma técnica, por exemplo, é você saber o mínimo que você pode chegar na sua venda. Né? O BATNA, né? Que é a melhor alternativa, um valor mínimo que você pode fazer, mas para que você não já tenha que começar pelo mínimo, você tem que trabalhar a construção de valores da sua proposta. Sim. Então, assim, se o cliente ele tiver um nível de consciência do que o seu produto ou a sua solução está entregando, ele, mesmo que não pague o valor que ele quisesse antes, né? Poxa, eu queria pagar isso. Olha, você não vai conseguir pagar isso, mas você vai levar isso de condições, de benefícios. Se estiver cristalino para ele vai, poxa, a percepção de valor. Então, assim, percebi que, poxa, apesar de eu querer ter pago um preço diferente, eu estou recebendo um valor. Quando ele reconhece o valor daquilo que ele está comprando, eu acho que ele já ganhou. E você também, por ter concretizado a venda, realizou a sua missão. E até para ele mostrar isso para o cliente dele. Porque o cliente final, muitas vezes, não entende. Então, às vezes, ele recebendo uma informação de um produto que ele está comprando, ele pode passar isso para o cliente dele. Falou, eu estou comprando dessa empresa aqui, que fornece isso,
vai te dar uma garantia se você precisar, vai te dar um pós-venda. É legal para ele poder argumentar, porque às vezes o cliente final ele fala, não, mas eu quero mais barato. Não, mas simplifica a minha vida. É legal para ele poder ter um argumento na venda do cliente dele. Não só falar, vou oferecer um serviço, vou te entregar isso, e aí ele nem sabe que produto que ele vai colocar, o que ele vai fazer, então ele encaixa. A pessoa que se preocupa, claro, né? Que gosta de mostrar um a mais. Ó, vou instalar, tô trazendo essa marca para você, se você precisar, além de ter a minha garantia, né, de instalação, tem o pessoal da fábrica que vai te dar esse suporte, que vai te dar um pós-venda, então você tá aqui o contato. O cliente, geralmente, É um complemento de tudo. ele precisa ser levado à segurança de que ele fez um grande negócio. É. E o trabalho do vendedor é mostrar esse caminho. E, às vezes, para chegar a esse caminho, você precisa o quê? Derrubar objeções. Então, nessa fase de Sim. negociação, acho que a principal dica é você já começar a desconstrução de objeções. Porque objeção, ela não é um limitador, você não pode colocar uma crença assim, poxa, o cliente está colocando uma objeção, não vou vender. Na verdade, a não objeção, existe. encare como uma dúvida. Ele está com essa objeção porque ele está com uma dúvida, ele precisa de uma segurança de que aquele ponto questionado, ele vai ser superado por algum benefício que o meu produto vai entregar. Ele precisa ter o conforto, a tranquilidade, a segurança de que ele vai fazer um grande negócio. E às vezes ele vai colocar objeção. É claro que faz parte do comprador profissional a Tá no barganha, sangue, né? Tá no Às sangue. vezes o desdenha para poder comprar aquilo tudo. Mas se você tiver muito bem reafirmados os seus valores, o porquê o seu produto tem aquele valor e porquê aquele valor é justo, você vai conseguir fazer com que esse cliente ele tenha um ganho e você também tenha um ganho. Quando a gente está aqui em negociação, você citou objeção e BATNA. BATNA nada mais é, gente, do que você ir pronto para a guerra, vamos pensar assim. Então, você sabe todos os cenários possíveis que você pode chegar naquele cliente. Se ele pagar à vista, sei lá, começamos em 10 mil e se ele pagar à vista, ele vai pagar 9, esse é o seu limite. Se ele fizer parcelado, vai ser 3 vezes de 3.500, porque esse é o seu limite. Então, BATNA é isso, é a melhor proposta em todos os cenários para que você consiga negociar com o seu cliente. Já a objeção é quando o cliente começa com os questionamentos, né? Exato. E o Caio também traz objeção como a cebola, Isso, a Quer ideia. explicar? Né? Não, pode explicar, por favor. tá bom? Deixa a Rê falar um pouquinho, né? A Mas Rê eu sou ótima professor. vendedora Pergunta. também. Por favor, não. Eu sou a pessoa por que só favor. Queremos te pergunta. ouvir também. A objeção, gente, o Caio Carneiro apresenta como como fosse uma cebola. Várias Então, camadas, a cebola, várias camadas. A cebola, a gente tem que tirar várias camadas para chegar na cebola realmente. E a objeção, ele usa como o mesmo cenário. Porque, normalmente, a primeira objeção que o cliente dá, ela é mentira, ela é uma objeção falsa, é só para testar. Então, se o cliente fala, por exemplo, apresentei a proposta de 10 mil, e o cliente fala, tá muito caro, eu falo, beleza, faço por 8. Na verdade, ele Não. nem ele estava só testando. Então, ele foi entendendo para fazer toda essa negociação comigo. Agora, se nessa vez que ele falou, tá muito caro, falou, então, se eu te der um desconto agora, se a gente, sei lá, se eu te fizer por 9 mil, você fecha agora? Esse é seu único empecilho? Então, são maneiras de você ir encontrando qual realmente é a objeção desse cliente. Por isso que isso é importante as perguntas, né? Exato. Sempre entender as perguntas. O que a Rê falou é muito importante, porque assim, você precisa encontrar a verdadeira objeção que está impedindo a venda, porque é natural que ele coloque algumas para valorizar a negociação e tudo mais. Sim. Então, essa dica do BATNA que você deu é sensacional, porque antes de pegar o telefone e ligar para o cliente, fale com o seu gestor, verifique o mínimo possível. Se o cliente ele tiver um nível de interesse e consciência, assim, se você sente que ele está bem próximo de fechamento do negócio, vale muito a pena, antes de você ligar e com todas as alternativas possíveis, começar esse processo de desconstrução das objeções. O resultado disso, desse processo de filtro, vai ser a conclusão do negócio. Claro, aí nós vamos entrar na questão do fechamento, né? Você ser um pouquinho mais incisivo numa pergunta com um fim específico de levar o cliente a falar um sim ou não, mas esse processo de construção da objeção, ele vai resultar no fechamento do negócio, muito provavelmente. E passar segurança, né? Sim. Porque quando você fala com alguém que sabe o que está falando, ou que sabe onde você pode chegar, acho que você passa muito mais tranquilidade para o cliente. Sim. Então é legal você saber pelo menos o que você está falando, o que você pode fazer. Se caso for algo que foge um pouquinho do seu contexto, no caso, eu sou a parte comercial, Evandro é a parte de gestão. Tem coisas que são óbvias que eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que conversar com o Evandro para avaliar. Mas quando você tem uma negociação que você já sabe onde você pode chegar, legal, porque você vai passar segurança e já fecha ali.
ainda já tem que acabar ali. O cliente não precisa, esperar você ver, esperar você pensar, analisar, porque às vezes o cliente não tem esse time de esperar você pensar e aí acabou. Aí ele perdeu o interesse, até você E nós esquentar estamos de novo. falando no contexto de um departamento de vendas. Mas Sim, no sim. caso da audiência da Renata, que são empreendedores, muitos projetistas, você precisa ter muita clareza do que nesse caso? Dos seus custos. Então, É. quais são os seus custos? Qual é o valor do seu serviço? Qual é a escala de conhecimento que você adquiriu? O quanto você investiu O na quanto sua você investiu. carreira? Transformar isso em um valor, precificar isso, né? Claro, para você poder ir para o negócio com o mínimo, mas sem, claro, desvalorizar essa construção toda. Se você entra no preço igual a Rê falou de, olha, o cliente já jogou que tem 8 mil, esse tipo de coisa, entrar nessa briga de preços e de queda de valores, sem entender a objeção específica que está levando o cliente a pensar aquilo, você vai perder totalmente suas margens e às vezes era melhor você não ter vendido, porque você vai vender abaixo dos seus custos, não vai vender com lucro, aí não faz sentido Aí você ter dá venda, né? amor, né, pra ele. Exato. Amor ao próximo. Quando a gente fala de fechamento, Evandro, o que é fechamento? Fechamento é um momento específico da negociação, onde você convida aí o cliente, né, igual o Caio gosta de brincar, Pede a venda. você pede a venda, né? É o convite de casamento, é uma pergunta específica e fechada, onde a resposta é sim ou não. Se você já avançou no funil, sem pular etapas, sem confundir as etapas e avançar o cliente que não estava com um nível de consciência adequado para estar naquela etapa, se você fez o processo todo correto, você vai chegar nessa fase onde você apresentou uma proposta, você já começou a discutir valores, porque você já passou pela negociação, já quebrou algumas objeções, então não tem por que ele não fechar, ou é sim ou é não. Você não tem que ter vergonha de não fazer esse tipo de abordagem. Então, nesse momento do fechamento, é um momento que você precisa ser mais incisivo, como eu disse. Não pode ser assim, olha, você acha, não, é sim ou não. Poxa, foi feito isso, como eu posso fazer para que a gente possa concretizar esse negócio? Ou seja, o que está faltando, todos esses detalhes têm que ser feito antes. Nesse momento é sim ou não. Vamos fechar o negócio e pronto. E até para não parecer que você só quer fechar. Porque se você não tiver esse acompanhamento, esse cuidado, e você só chegar e perguntando, te mandei o orçamento, você vai fechar ou não? Cara, não vou, porque você nem sabe o que eu preciso, será isso que eu quero? Exato. Sim. Se Você já nem fechei ou não conversou fechei. comigo. Sim. Qual é a pergunta-chave do fechamento? Aí, assim, depende, muitas perguntas podem ser feitas Sim. nessa fase do fechamento, né? Você precisa ter esse conceito, essa ideia de que é um momento de você já ser mais incisivo. E a resposta tem que ser sim ou não. Então tem que ser uma pergunta fechada, não pode ser, o que você acha que falta, essa parte já foi lá na objeção. Então, geralmente, o que eu faço, o que eu acho que os vendedores lá acabam fazendo mais. Olha, nós fizemos, poxa, colocamos os valores, o senhor falou sobre alguns pontos que faltavam na proposta, que seriam interessantes, ou que são relevantes para que o senhor concretize o negócio, ou que são valores que o senhor entende que o senhor precisa, são dores que o senhor tem. Tudo isso foi apresentado. Que momento, na realidade, isso já passou, não, mas o que eu posso fazer para que a gente possa fechar esse negócio hoje? Ou melhor dizendo, o que falta também já são as objeções, a gente já passou por isso. Isso pode a ser pergunta mais fechado direta, hoje, né? Exato, falou, vamos fechar esse negócio hoje. O que eu posso fazer para que nós possamos fechar esse negócio hoje? Nós vamos fechar esse negócio hoje? Ou o senhor me concede a honra de fornecer esse sistema de solução de incêndio para o senhor, no nosso caso, geralmente eu uso mais essa abordagem, passado toda essa fase, assim, com essa construção de valores que nós demonstramos até o momento para o senhor, ou para a senhora, eu posso ser a marca que vai cuidar da sua segurança? Então, essa pergunta ela vai ter que ser o sim ou não. Talvez. Então, tem alguma coisa que ainda está atrapalhando, tem alguma objeção que ou não foi sei, muito bem deixada para trás para que você pudesse avançar para o sim ou não. Então, essa pergunta, ela pode ser, assim, são N perguntas que podem ser feitas, mas o propósito é sempre o mesmo. Ela precisa ser fechada e com sim ou não. E é legal, nesse momento da pergunta, você passar todo esse trabalho que foi feito. Então, vir falando sobre essa jornada até chegar aquele momento. Por quê? Porque aí você justifica o porquê da pergunta. Por que você está me perguntando se eu vou fechar ou não? Porque eu já te liguei, eu já falei 6 vezes com você, eu já te enviei orçamento, você falou que o orçamento estava assim, estava assado, eu refiz.
Então é por isso que eu estou realmente me concedendo o direito de ser um pouco mais sensível na pergunta, né? E tem Quando- hora que precisa, né? Sim. Quando o cliente fala não no fechamento, acabou a venda? Não, muito pelo contrário, né? O vendedor não pode desistir da venda. De repente ele não tem ainda aquele nível de consciência necessário para a concretização do negócio, ele não tem muita clareza das dores que ele tem, ou não entende os seus valores, e de repente ele precisa de um pouco mais de tempo ou de conteúdo. Você geralmente coloca esse cliente num outro ciclo de conteúdo, de marketing, para ele receber novas abordagens, para você abordar ele de novo. E nessa outra abordagem, de repente, ele já está com outro nível de consciência para você poder avançar de novo. Ou até entender um pouco mais do produto. Às vezes um treinamento. O Alex gosta bastante de conversar com os clientes nesse ponto, porque às vezes o que ele falta, ele sabe fazer, sabe que tem que fazer a venda, mas ele está inseguro porque às vezes ele não sabe instalar 100%. O que acontece? Porque o mercado do incêndio, ele é um mercado lucrativo. Aí o instalador já está lá fazendo algumas obras, está fazendo algumas partes, aí pegou incêndio, está um pouco na dúvida se faz, se transfere para o terceiro. E aí a gente também tem essa possibilidade. Além da parte comercial, o cuidado, pós-venda, a gente oferece também a parte de conteúdo para o cliente. Porque às vezes ele precisa entender se realmente o produto ele vai tecnicamente dar certo no que ele precisa. Fala, gostei do atendimento, gostei do produto, né, esteticamente muito bonito, muito legal, gostei das condições de pagamento, condição de valores, mas, poxa, ainda estou com medo de não dar certo. Porque é uma solução muito específica ou vai ser a primeira vez que eu estou instalando a marca, aí a gente tem também a parte do treinamento. Que nossa venda é técnica, então não tem como fugir disso. E aí a gente tem essa vertente com o Alex, que faz a pré-venda, faz um treinamento, às vezes um pouquinho mais também comercial, que ele entende também dessa parte, mas voltado para a parte técnica. Como o nosso produto vai ser específico para aquela obra, vai atender aquela dor dele. Precisa fazer funcionar com outro sistema que já tem, ou aquilo, ou isso, e a gente consegue oferecer. E aí pronto. Que pode ser uma das opções, quando o cliente fala não. O não tem um porquê, né? Você precisa Sim. entender o porquê desse não e trabalhar em cima disso. Nesse cenário, então, o responsável técnico ele teria que explicar melhor sobre o projeto dele. Tipo, vamos trazendo para a Isso. realidade da galera que está assistindo. Sim, porque às vezes, tipo assim, o que acontece? Os instaladores, eles recebem alguns projetos que às vezes eles têm dúvidas. Recebi aqui, Tá, mas antes de comprar, vamos lá. Tipo, o engenheiro está vendendo um projeto para o cliente. E aí o cliente respondeu não ali no fechamento. Nesse não, o projetista, então, ele tem que explicar, elevar o nível de consciência em relação ao projeto que ele está vendendo. Pode acontecer. Se isso for o motivo do não, assim, o ideal é entender exatamente o porquê do não. Essa é uma das possibilidades. Exato, né? porque de repente, se o não for por preço, vai mudar um pouco essa abordagem. Se o não for porque, eu não confio na experiência que você tem, está começando, eu não sei o seu portfólio, aí é alguma coisa ali na apresentação que você pode resgatar. Então, peraí, então vou te mostrar uma prova social dos clientes que me aprovaram e que vai te deixar mais confortável, porque aí é um plano de segurança do cliente. Então, entender se não vai te dar o norte do que você precisa fazer, em que fase você pode, de repente, voltar do funil do cliente. Ou ter falhado, né, Ou ter ali, falhado de no funil. apresentação. E você pode perguntar para o cliente por que não? Pode, acho que deve perguntar. Por que não é uma pergunta ideal ou tem uma melhor? Olha, eu acho que como você já fez uma pergunta bem direta no fechamento, você pode fazer uma coisa um pouco mais aí, trazida para a voz passiva, mais leve. Falar, não, mas deixa eu entender melhor. Isso. Vamos entender melhor esse não, o porquê não nesse momento. Enfim, buscando assim a ideia de você entender, já que você fez um trabalho e que você confia na sua solução e sabe que o seu produto vai atender as dores daquele cliente, é importante para você entender esse não, para que você possa fazer uma oferta, então, que seja interessante para ele. Entender o que aconteceu, né? E, por último e não menos importante, pós-venda. O que é importante no pós-venda? Nessa realidade. Tipo, a pessoa tá ali, tipo, de maneira geral, não necessariamente dentro, tipo, de determinado segmento. Você fala pós-venda, tipo assim, acompanhamento do cliente comercial, não, tipo, ou pós-venda técnica? O que é o pós-venda? Não, esquece técnica. Vamos, tipo, de maneira geral, falando do contexto de um pós-venda. O que é o pós-venda? Pós-venda é você entender se aquilo que você vendeu cumpriu com o objetivo.
Perfeito. Porque você fez uma venda complexa. Vamos trazer uma vertente. Claro, existem várias, mas uma vertente. Você fez uma venda super complexa, que você adaptou o seu produto, conseguiu fazer com que ele atendesse aquela realidade. Só que não é só fazer atender a realidade na conversa, no telefone. Porque aqui por telefone tudo é lindo, maravilhoso. A gente consegue resolver. Mas e ali na hora que ele estiver no campo, às vezes sem telefone, de não conseguir falar com o suporte, que ele precisa entender. A gente faz esse acompanhamento com o cliente. É importante você ligar para o cliente, não só para oferecer um produto, mas entender o que você vendeu. Vendi. Poxa, deu certo. Ficou faltando mais alguma coisa? Você conseguiu resolver essa obra? Foi finalizada? Faltou alguma coisa? É você não deixar o cliente só na parte do fechamento da venda. Só ali, comprou um produto, acabou. Eu acho muito importante quando nós consideramos que o que nós vendemos é um benefício e não uma característica do produto. Então, ligado a isso, nós podemos trazer assim, o pós-vendas é a certeza de que o benefício que ele comprou, ele está recebendo. Então, trazendo aqui para a linguagem dos projetistas. Poxa, você fez o projeto, ele foi lá e tirou a VCB. Legal, ele conseguiu o objetivo. O objetivo era um AVCB? Não, o objetivo é ele ter segurança. Ele compra um equipamento para proteção contra incêndio, investe caro em bons equipamentos, para que ele tenha segurança, não para que ele tenha um papel com um carimbo do bombeiro. Então, você como projetista pode acompanhar esse andamento da segurança do cliente. Não precisa ser após a entrega do projeto. Perfeito. Poxa, fiquei sabendo que ele conseguiu o AVCB. Poxa, missão encerrada. Não. O seu projeto foi executado. Você fez um projeto executivo, né? Até outro dia a gente comentou disso. O projeto executivo foi aplicado conforme você projetou. Você tem certeza disso? Tem certeza que aquele tempo, aquelas noites, às vezes sem sono, né, para projetar vários projetos durante o dia, para depois ir na execução alguém errar e comprometer todo o bom trabalho que você fez. Então, assim, o pós-venda, lá nós entendemos que o benefício, que o cliente tenha recebido o benefício que ele comprou, que é a segurança. E quanto tempo dura esse tipo, não o da Ilumac, Vita? Quanto tempo dura ou deveria durar um pós-venda? É para sempre? Vitalício? Depende, né, da situação. Um pós-venda de durar. Eu acho que nunca acaba, Rê. Vitalício. Vitalício. Nunca acaba. E tem algum intervalo ideal? Entrar em contato a cada 30 dias, a cada 2 meses. Aí vai depender muito do produto obra, ou do serviço. Então, você tem um produto que tem uma validade, você tem um produto que tem uma questão legal, como é o caso do alarme de incêndio, o cliente ele tem um AVCB, dependendo do estado, a cada 2 anos ou 3. A norma pede que as manutenções aconteçam a cada 3 meses, um quadro de 25% dos detectores de fumaça. Então, depende muito do seu mercado e do seu produto. De repente, você tem situações onde você precisa falar depois de ter vendido o produto, toda semana por um tempo e depois alongar um pouco mais esse contato. Ou alguns mercados você praticamente não fala mais com o cliente num cenário tão curto. Então, assim, depende muito do seu tipo de produto aí, né? Perfeito. E, última pergunta, o pós-venda é melhor por WhatsApp, por e-mail, ligação? Ou posso considerar aquele primeiro contato que eu fiz com o cliente e descobrir onde eu podia chamar ele? Você volta para aquilo, mas eu gosto bastante de ligar. Eu ainda sou do telefone. Porque pelo WhatsApp você não consegue sentir a emoção do cliente. Porque, claro, eu uso muito áudio, eu gosto muito de mandar áudio, porque eu consigo, assim, demonstrar a minha emoção, o que eu estou sentindo para conversar com o cliente. Então, eu gosto muito dessa conexão, de mostrar o que eu realmente sou, o que a empresa faz, né? Então, eu gosto muito de conversar por ligação e de entender. Fala, fulano, você comprou. E aí, deu certo? Funcionou? Instalou? Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Meu suporte está aqui? Ou outra coisa que você precisa? Então, eu gosto muito de telefone. Perfeito. Eu gosto bastante. Mas acho que vale muito o que você citou, viu, Rê? Assim, o cliente definir qual o canal onde ele quer ser atendido. E a empresa, no caso, o negócio, fornecer todo tipo de canal. Porque uma coisa, de repente, é onde o cliente quer ter o canal de vendas. Então, é muito comum o cliente empresário ou instalador que está na rua, está sempre na obra, ele não ter tempo para receber um contato, ele prefere um WhatsApp. Ok, mas quando ele tem uma necessidade de suporte, se é um produto com um grau de complexidade maior, ele vai precisar de um tempo de resposta um pouco mais instantâneo, que a ligação vai dar. Então, é o cliente quem vai definir o canal ideal para esse contato de pós-venda. Perfeito. Dentro de CRM, a gente tem alguns nomes diferentes
que eu gostaria que você explicasse, Evandro. O que é taxa de conversão? A taxa de conversão é o quanto você conseguiu converter do seu total de contatos, né? É uma estatística qualitativa do total de contatos que você fez para saber a eficiência do seu trabalho. Então, quanto você converteu de 60 ligações, qual que é a taxa de conversão que você tem no seu modelo de negócio. Então, eu preciso fazer 60 ligações para fechar uma negociação dentro do seu funil de vendas. E com isso, você começa a gerar uma estatística da sua carteira para você trabalhar na tão sonhada previsibilidade das vendas, né? A receita previsível vem disso, de você entender esses indicadores para construir o quanto de trabalho você tem que ter para ter um determinado resultado. Basicamente, então, o que a gente precisa entender, galera? O seu projeto, o que você vende, produto, serviço, tem um ticket médio. E aí, nessa taxa de conversão, o que eu vou entender? Quantas pessoas eu preciso prospectar para que eu consiga fechar e garantir o valor X que tem que entrar. Então, vamos supor que a gente prospectou 10 pessoas, dessas 10, duas pessoas fecharam. Então, minha taxa de conversão é 20%. Vamos supor que o ticket médio é, sei lá, 10 mil reais, a gente tem 20 mil reais, mas você precisava fechar 40 mil reais. Então, considerando esse mesmo conversão, eu precisaria prospectar 20 pessoas para conseguir fechar os 40 mil. No entanto, quanto maior a prospecção, acaba reduzindo a taxa de conversão, né? Taxa de conversão, exato. Então, tem que sempre fazer esse ponderamento, essa análise, por isso que o CRM é tão importante. O que é ticket médio? O ticket médio é, como você disse aí, o valor médio das suas vendas. Então, é o total vendido, a quantidade vendida dividido pelo valor total vendido. Você vai ter o valor médio das vendas para poder chegar na sua gestão de vendas, né? Sim. Então, quando você vai fazer a gestão de venda e joga para dentro de um processo, se você entende qual é o ticket médio, a sua taxa de conversão, você já tem um pouquinho mais de clareza o quanto de esforço você precisa para chegar a um determinado resultado. Perfeito. Última, o que é ciclo de vendas? Ciclo de venda. O ciclo de venda já é o tempo que esse contato acontece, do primeiro contato até a efetivação do negócio. Da prospecção ao fechamento? Exatamente, da prospecção ao fechamento, que no caso, por exemplo, para nós que é ligados à obra, somos ligados à construção civil, é um pouco mais longo, mas se você trabalha com um produto do ramo alimentício, isso é mais curto. Então, o ciclo de venda é esse tempo do seu primeiro contato até a conclusão do negócio. Perfeito! Mais algum ponto que seja importante, Gabriel, de vendas que você lembra? Nossa, a gente tem plateia hoje, gente. Aqui, ó, assistindo a gente. Quem tem que falar menos? Eles estão entregando tudo junto. Você viu, né? Falei falar menos, mas vendedor fala pra caramba. Não, eu falei, ó. Tem como. Se em vendedor 2024 fala, né? a gente não receber muita gente no stand da Ilumac na Feicom falando que bateu metade de venda, Não tem como. bateu o planejamento, não tem como. Porque a entrega tá sendo full time. E tem que gostar, Total. né? Tem que gostar de falar, né? São algumas dicas, mas assim, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem final é você criar uma estrutura das suas vendas. É uma coisa que até assim, a gente sempre está tentando trabalhar nisso, melhorar esses pontos lá também, mas é uma coisa que eu recomendo, mesmo que você tenha um trabalho menor, que você se considere pequeno, faça essa estrutura, como a Renata citou aqui, da questão do funil, entenda a sua taxa de conversão, tenta entender isso. Poxa, mas eu não preciso disso. Precisa. Se você começa a trabalhar com a clareza desses números, você tem condições de escalar o seu resultado. E aí as coisas começam a acontecer e você consegue ver isso acontecendo. Isso que é legal quando você estrutura e cria um processo de venda. Então, assim, não deixe de fazer, é muito importante. E o meu, lógico, tem que deixar um recadinho, né? Eu sou muito da parte emoção, eu sou muita emoção, eu gosto de lidar com pessoas, de falar, falo pra caramba. O Evandro já é mais razão, né? Então a gente fica ali. E assim, cuidar do cliente. Porque às vezes, como vendedor, tá? Eu sou vendedora, então vou falar nesse sentido. Todo mundo, na verdade, é vendedor. Acho que tudo você vende. Você está vendendo um projeto, tá vendendo aquilo. Cara, gostar, amar o que você faz, cuidar do cliente. Imagina se fosse com você. Às vezes fala, mas eu vou só mandar um negocinho. Ou, cuidei de uma venda, consegui para ele um tempo especial na entrega, mandei para ele um rastreio, ajudei a falar na transportadora. Cuidar do seu cliente. Eu acho que faz total diferença. Porque você lida com pessoas, não é máquina, não é robô, são pessoas. Então, conversa, entende o que ele precisa, entrega o seu melhor. A gente, às vezes, não está num dia muito legal, mas entrega o seu melhor. Às vezes, ele também não está num dia muito legal,
Só dele conversar com você, ouvir uma coisa legal que você falou, perguntar se ele tá bem, coisas que às vezes ele não vai ter no dia a dia, então você já ganhou. Você já tá um passo à frente de pessoas que nem fazem isso. Então, eu gosto muito dessa Relacionamento, vertente. né? Gosto bastante. Gente, é isso. Obrigada. Semana que vem temos Prevcast de novo, toda sexta-feira, ao meio-dia. Tchau. Tchauzinho.